Desse grupo de 1 Coríntios 12, 8, que a gente já fez a leitura na semana passada, né? Que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento espiritual, línguas, chamadas aí línguas dos anjos ou línguas estranhas, né? E o dom de interpretar essas mesmas línguas. Então a gente tem aí, nesse grupo dos dons espirituais, nós temos 9 dons, e esses dons que a gente passa a partir de agora a mergulhar um pouquinho mais neles. Lembrando que esse ambiente aqui é para você tirar suas dúvidas também, e a gente pode interagir a qualquer momento. Amém? Então vamos para frente aqui. Nós vamos, para facilitar o entendimento, né, o aprendizado a respeito desse assunto dos dons, eles são 9 dons, como eu citei, e nós vamos dividir em 3 categorias, que vai ajudar a gente a entender, a compreender melhor esses dons, né? Então nessa coluna central aí, a gente tem uma subdivisão, apenas para usar uma forma mais didática, né, de compreensão. Então eu gosto de dividir em 3 grupos, né, sendo grupos de dons de revelação, dons de poder e dons da palavra. Ok? Então os 9 a gente vai dividir em 3 grupos para facilitar o aprendizado. Então vamos caminhando. Aqui do lado esquerdo você tem uma imagem do candelabro, que é o próximo assunto depois dos dons que nós vamos estudar, que trata a respeito do tabernáculo de Moisés, que é um assunto assim que, se vocês puderem não perder, né, a sequência dele, pegar do começo ao fim, porque ele tem uma sequência também, mas assim, o tabernáculo, eu já posso adiantar que ele traz um entendimento, uma compreensão além, quando se trata do reino de Deus, da maneira como acessarmos, inclusive, né, nos achegarmos a Deus da maneira correta, para alcançar a bênção, a graça dele. Então, o candelabro a gente vai estudar a respeito desse objeto aí melhor dentro do estudo do tabernáculo. Mas eu gosto de usar o candelabro também, que é essa imagem que você está vendo, né, que era usado para iluminar o ambiente dentro do tabernáculo. Uma peça 100% feita em ouro, né? Ela tem várias simbologias e várias aplicações didáticas. Eu gosto do candelabro por várias razões que vocês vão compreendendo aí ao longo dos nossos estudos, né? Mas ele tem algumas características que são bem interessantes para nós. Por exemplo, lá em Êxodo 26, 31, 37, Deus ele dá um modelo, né? Esse modelo do candelabro para Moisés, dá suas medidas e estaturas. E para não tomar muito tempo, que a gente vai estudar ainda ele mais a fundo, mas eu queria que você prestasse atenção um pouquinho na imagem, e a gente vai entender fazer uma analogia aqui, para entender o uso dos dons e o que ele vai produzir. Então, se você olhar o candelabro, ele tem essa estrutura de uma haste central, 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro, né? Totalizando 7, que é o número da perfeição aí, de Deus. Agora imagina o seguinte, que a haste central aí, não sei se está dando para vocês lerem, mas bem no centro, em cima, está escrito ali, Espírito Santo. Então a haste central, o centro, né, da utilização dos dons, do recebimento dos dons, a haste central aí é o Espírito Santo de Deus. E o candelabro, até a pastora me trouxe aqui, que eu nem estava lembrando dele, tem um candelabro aqui, ó. A iluminação às vezes não ajuda, mas, né, essa imagem aqui do candelabro tem um grande significado, espiritualmente falando, várias simbologias, né? Então nós vamos entender o seguinte, a haste central representa o Espírito Santo, ele é o centro de tudo aquilo que se trata, né, a nível espiritual. De um lado nós temos 3 hastes, e eu quero que você imagine comigo o seguinte, cada uma dessas hastes aí, se você observar, ela tem como que um gominho, descrito lá em Êxodo 26, né? Quando Deus dá o modelo a Moisés e mostra em visão esse modelo, inclusive, Deus diz assim, ó, em cada haste era para ser colocado ali amêndoas também feitas de ouro, né? Sendo 3 amêndoas para cada braço, para cada haste. Então você tem de cada lado 3 braços ou hastes, e em cada um desses braços ou hastes você tem 3 amêndoazinhas de ouro. Tem todo um significado, como eu já disse, mas para nós hoje é o seguinte, dentro desse estudo. Imagina aí do lado direito, da maneira como está exemplificado, que você tem 9 frutos do Espírito. A palavra de Deus, e nós vamos ler isso daqui a pouco, ela fala a respeito do fruto, melhor dizendo, é no singular, sem o S, né? Que nós vamos frutificar no Espírito. Para nós frutificarmos no Espírito, do outro lado e do lado esquerdo, a gente precisa ter os dons do Espírito, aqueles que Ele nos concedeu, né? Sendo usados para o crescimento do reino.
Então, do lado esquerdo, a gente tem 3 bracinhos aí. Vamos imaginar que cada braço do lado esquerdo é uma dessas categorias de dons que eu citei. Então, um braço aí equivale aos dons de revelação, que são 3, as 3 amêndoas. O segundo braço aí aos dons de poder, que são 3 amêndoas nele também. E o terceiro braço, que são dons da palavra. Então, isso é só para gravar melhor na sua mente, né? De um lado, você tem 9 dons espirituais. No centro, o Espírito Santo, que é quem concede dons aos homens, da maneira que lhe apraz. E do lado direito, você vai ter o fruto do Espírito, né? Que são 9 também. Esse fruto do Espírito, eu costumo comparar ele a uma pocã, uma mexerica, né? Que é um fruto que tem gomos. Então, você imagina uma pocã, ou uma mexerica aí, com 9 gomos. Isso aí seria uma representação assim, simbólica, né? Do fruto do Espírito. Ou seja, a pocã, a mexerica na sua mão é uma só, porque o fruto do Espírito é um. Só que ele tem 9 gomos, né? Então ele vai falar sobre mansidão, longanimidade, né? Vai falar sobre 9 gomos desse fruto do Espírito, que só vai produzir, só é capaz de produzir quem tem, em primeiro lugar, o Espírito Santo, e em segundo lugar, os dons que ele concedeu. Amém? Para que seja produzido esse fruto. Então, isso é só uma aplicação assim para você ter uma imagem na mente, né, para facilitar, como eu disse, a questão didática. Vale lembrar que só quem anda no Espírito pode dar fruto no Espírito. Né? Então, a chave aí é ter o Espírito Santo nas nossas vidas, e graças a Deus nós temos esse dom, esse presente que o Senhor nos deu. Né? Aí vamos lá, vamos pegar cada um desses braços. Então, voltando à coluna central aí um pouquinho, a gente tem, em primeiro lugar, os dons de revelação. E a gente vai começar falando sobre eles. Vamos falar sobre os 3. Depois a gente passa para os dons de poder e depois para o dom da palavra nessa ordem. Então, dons de revelação, quais são? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do espírito, de espíritos, ou também chamado discernimento espiritual. Então vamos para frente aqui, a gente vai entrar nesse primeiro grupo. Amém? Então olha só, qualquer dúvida é só chamar. Tenho certeza que você já está com o seu chazinho do lado. Suco ou café, também vale. E hoje está frio, pode ser caldinho. O Hudson já deve estar fazendo dele, né? Vamos aqui, ó. Então, dons de revelação. Aquilo que muitas vezes a gente ouve, fulano foi revelado, né? O pregador veio e entregou uma revelação. Vamos entender bem essa questão da revelação, porque ela não é uma coisa só como parece. Então, para a gente entender isso, por isso a separação em grupos, né? Desses dons. Então, o primeiro grupo aí, ele vem recheado aí, né? Em primeiro lugar com a palavra de sabedoria. E o que é a palavra da sabedoria ou palavra de sabedoria? Um resuminho. É uma revelação seguida de conselho. Um fragmento da sabedoria divina comunicado com um propósito. Não é sabedoria natural de homem. Não é sabedoria de Salomão também, né? Que foi considerado um homem aí de grande sabedoria entre todos os homens. Então vamos entender um pouquinho esse primeiro item aí, que é a palavra de sabedoria. É uma revelação seguida de conselho. Ou seja, Deus, né, através do Espírito Santo aí, o Espírito Santo, ele sabe da situação da pessoa que está sendo ministrada, ele sabe da condição que ela está, e às vezes ela está pedindo direção para Deus. Né? A pessoa chega na igreja, por exemplo, pedindo uma direção, já vem orando, e ela está buscando ali um conselho de Deus. Ela está pedindo, né, para o Espírito Santo ser o conselheiro dela, e não tem conselheiro melhor. Então, em determinado momento, a resposta vem através de uma palavra, de uma sabedoria além, de uma sabedoria mais elevada, de uma sabedoria divina, que vai trazer, né, a revelação do que ela está vivendo, a revelação do que ela pediu para Deus, seguida de um conselho. Seguida de um conselho, lógico, com uma linha, né, bíblica, com uma linha espiritual, um conselho que tem a ver com a palavra de Deus, que não foge a nada daquilo que a palavra estabelece. Então, a palavra de sabedoria, ela é um tipo de revelação, ela é um dom de revelação, só que ela é seguida de um conselho para dar uma direção na vida da pessoa, ou para mostrar uma solução, mostrar uma saída, trazer um conselho sobre algo que ela estava em dúvida de fazer. Então a gente pode considerar que ele é um tipo de revelação fácil de detectar. Primeiro, porque Deus mostra, né, o Espírito Santo mostra, revela o que aquela pessoa está vivendo, está passando, e muitas vezes vai dizer algo do tipo, olha, você pediu uma direção para Deus, pediu uma resposta, e Deus está dizendo que a resposta, a direção é assim, assim, né, é essa ou aquela. E já dá um conselho, já vem seguida de um conselho. Deus está dizendo para você ir, seguir nesse caminho, fazer dessa maneira. Já vem seguida de conselho.
Isso vai diferenciar de outros tipos de revelação que a gente vê na sequência. A palavra de sabedoria, ela é um fragmento da sabedoria divina, né, comunicada com um propósito. Então, sempre que vier esse tipo de revelação, através da palavra de sabedoria, é possível notar com facilidade que aquela sabedoria ela foge à inteligência humana, ela vai além, ela está, né, acima daquilo que seria um conselho de um psicólogo, um conselho de uma pessoa, um conselheiro humano, né, humanamente falando. Vai além da psicologia, vai além da filosofia. É algo assim que já está direcionado. Então você percebe que é um fragmento de algo que só Deus mesmo poderia entregar, e sempre voltado a um propósito. Qual é o propósito? Pode ser um livramento para aquela pessoa que está sendo ministrada. O propósito pode ser crescimento espiritual para ela. Pode ser várias coisas, na verdade. Mas sempre vai ter um propósito, né, que esteja de acordo com os planos de Deus e até mesmo com as promessas que Deus tem sobre a vida daquela pessoa. Não é sabedoria natural. Né? Se é divina, não pode ser natural, não pode ser humana. E também não é a sabedoria de Salomão, porque Salomão ele recebeu de Deus uma sabedoria maior, julgava com uma grande sabedoria, né? Era admirado pela sabedoria que tinha, mas vai além da sabedoria de Salomão, porque traz uma revelação como base, como núcleo, para ser usada por Deus. Amém? Então vamos lá. Jorge, seja bem-vindo aí também. Estamos falando aí sobre os dons de revelação. O primeiro, palavra de sabedoria. O segundo aí, palavra de conhecimento, né? Que a gente vai ver que tem algumas, pode parecer um com o outro, mas tem algumas diferenças. Então a palavra de conhecimento, ela é um tipo de revelação sobrenatural, oriunda do Espírito Santo também, porque tudo é a base, a haste central, como eu mostrei no início. É um fragmento do conhecimento divino, não é conhecimento natural também. Então você olhando assim, se parece muito, né? Confunde facilmente com a palavra de sabedoria. Qual que é a diferença maior entre a palavra de sabedoria, esse tipo de revelação, através da palavra de sabedoria, e da palavra de conhecimento? A diferença grande que tem aí é que a primeira é seguida de conselho, como eu disse. A segunda não necessariamente. A palavra de conhecimento, ela, através do Espírito Santo, ela vai trazer ao conhecimento da própria pessoa algo que está encoberto, que está oculto sobre ela. Vai trazer um conhecimento à pessoa que está ministrando para ela, né, sobre algo que ela está vivendo. A gente vê aí na palavra de Deus, na Bíblia, vários exemplos disso. Daqui a pouco a gente vai entrar nos textos e vai poder compreender melhor. Mas aqui é só um resuminho para você começar a pegar o fio da meada aí desse primeiro grupo. Então, olha só, palavra de conhecimento pode ser sobre algo que está oculto para a própria pessoa, algo que está oculto para alguém que convive com ela, algo que está encoberto, de repente uma obra de macumbaria, alguma coisa que foi feita ela não sabe, pessoas que estão tramando, orando contra, né, torcendo contra, enfim, várias situações que ela vive. E aí o Espírito Santo vem e através da palavra de conhecimento traz ao conhecimento, como o próprio nome já diz, né, ao conhecimento da pessoa, situações que estão ocultas, situações que estão encobertas dela ou de terceiros, mas só para saber, não necessariamente vem uma direção, um conselho sobre isso, como no primeiro item. Então, uma diferença básica aí é essa questão do conselho. Né? A primeira vem seguida de conselho. Já vem uma sabedoria dando uma direção, apontando um caminho. E o terceiro item dos dons de revelação, ele fala do discernimento espiritual, discernimento de espíritos. Né? No dicionário no português, discernimento significa conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. Significado no grego, né? A palavra no grego, na verdade, é diácrisis. Fala de uma habilidade de discernir, um discernimento, um julgamento, que não é intuição, é percepção espiritual. Então, o discernimento espiritual, ele é um dom que traz uma habilidade, né, para a pessoa que recebe esse dom do Espírito Santo, traz uma habilidade para essa pessoa conseguir discernir situações e até mesmo pessoas, se provém de Deus, se não provém de Deus, num nível aí mais profundo até, discernir espíritos, né? Espíritos malignos que estejam atuando, agindo na vida de alguém ou na sua própria, discernir o tipo de ataque, discernir sobre a sua própria vida ou sobre a de terceiros, né? Mas assim, a questão do discernimento espiritual, ela é muito importante quando você ora, você pedir para Deus dar esse discernimento espiritual. No nosso encontro passado, não sei se vocês vão lembrar, mas podem recapitular porque está lá no nosso canal,
a palavra de Deus ela nos incentiva a buscar os melhores dons, né? Buscar com zelo os melhores dons. E aí eu falei um pouquinho sobre a questão de você buscar os dons que você considera importante, com zelo, né? Buscar assim efetivamente, estar assim orando, buscando, pedindo. Mas também coloquei uma situação que, a meu ver, o dom mais importante é aquele que não tem na sua igreja, para que você possa somar e unir, né? Ligar aí dentro do corpo, para que todos os dons estejam presentes dentro do corpo de Cristo quando houver o momento ali de culto, o momento de se reunir, para que o Espírito Santo possa mover em todas essas áreas, não só na revelação, mas depois a gente vai ver os outros dons aí também. Então o discernimento espiritual é algo que nós podemos e devemos pedir, amém? Ainda que o Espírito Santo tenha te dado um outro tipo de dom, o discernimento espiritual ele é muito importante porque ele livra, né, a pessoa que tem o dom, que tem esse discernimento, ela constantemente, com maior facilidade, ela vai estar sendo aí livrada, né, se livrando de vários laços, de problemas, de situações, né, de amarrações, de coisas que o maligno coloca aí na caminhada. Então esse é o primeiro grupo, dons de revelação. Nós temos também um resuminho aqui que fala dos dons de poder. Os dons de poder são constituídos de dom da fé, operação de milagres e dons de cura. Então outro grupo aí com mais 3, né, subdividido para facilitar o entendimento. Então são, assim como o primeiro grupo manifesta a revelação, né, a revelação de uma situação, a revelação de algo que está encoberto, que aconteceu, ou a revelação do agir, né, do mundo espiritual à sua volta, dos dons de poder a gente vai ter a manifestação do poder de Deus, do poder divino em cada um deles. O primeiro grupo aí que a gente tem é o dom da fé, né? E o dom da fé ele é bem interessante colocar alguns pontos, mas vamos ler o resuminho aqui primeiro. Então o dom da fé ele trata de uma fé especial, é uma fé diferenciada, tá? Diferente das demais manifestações, como por exemplo a fé salvadora, descrito lá em Efésios 2, 8, 9, Romanos 10, 9 e 10, e a gente vai ter aí depois o fruto do Espírito para falar também. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse começo aqui, ó. Então, quando se diz dom da fé, é diferente da fé que você já tem, que existe em todos nós. Então vamos entender um pouquinho essa questão. Por exemplo, a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 3, que a cada um de nós, a cada ser humano criado, foi dada uma medida de fé, uma porção de fé. Então eu tenho fé independente de ter esse dom. Você tem fé independente de ter esse dom. Todos nós temos uma porção, uma medida de fé. A palavra de Deus diz também que nós devemos batalhar, pelejar, lá no livro de Judas, né? Capítulo 1, verso 13 ao 15, 13 ao 15, ele vai falar sobre essa questão de pelejar, de batalhar pela fé. Que nós devemos batalhar pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas, a fé completa, perdão. Nós devemos batalhar ou pelejar pela fé completa, olha isso, pela fé completa que foi entregue de uma vez por todas aos santos, se referindo aos apóstolos, né, aos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus. Ou seja, os apóstolos receberam a fé completa de uma vez só. Né? Por isso faziam tudo o que faziam, tinham fé para operar tantos milagres, né? Então o que acontece? No nosso caso, a gente tem recebe, já nasce e já vem, né, a existência com uma porção, uma medida de fé, mas nós devemos batalhar para que ela cresça. Aí eu quero deixar aqui a passagem que fala sobre o grão de mostarda, né? Que todo mundo entende que talvez um pouquinho distorcido. Se você entendia distorcido, agora você vai entender melhor. Quando Jesus ele está pregando e ele fala que se a sua fé, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, não sei quem já viu aí grão de mostarda, mas ele é um grãozinho mínimo, menor do que um grão de arroz. E aí vem uma confusãozinha, porque a palavra de Deus diz assim, que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, né, você vai dizer para esse monte, move-te daqui para ali, e ele vai obedecer. Mas isso não significa dizer que a nossa fé ela deve permanecer do tamanho do grão de mostarda. Mas Jesus estava querendo dizer que a nossa fé ela deve crescer como um grão de mostarda. Que sendo a menor das sementes, quando cresce se torna a maior de todas as hortaliças. Ou seja, a tendência da fé, dessa medida, dessa porção de fé que nos foi concedida inicialmente, nós devemos trabalhar essa fé, buscar, né, pelejar, para que essa fé cresça e se torne maior do que tudo. Amém? E ainda que ela cresça e fique aí, e a gente acesse, né, chegue a ter, a receber, ou a conquistar, melhor dizendo, essa fé completa que Judas escreve, ainda não é o dom da fé.
Então, o dom da fé, ele vai falar de uma fé diferenciada. De uma fé que eu me lembro, eu sempre lembro quando eu prego sobre, falo alguma coisa sobre fé, me remete à experiência de uma pessoa que eu conheci, um bispo, né, na época da minha conversão, primeira igreja onde eu aceitei Jesus, e ele tinha o dom da fé. Tem, né? Está vivo ainda. E aí o bispo Charles, né, na época, ele tinha assim, testemunhos incríveis assim, sobre uma fé muito poderosa. E eu lembro de algumas situações, né, para testemunhar aqui dele, e desse dom, que foi uma das poucas vezes que eu tive contato com tamanha fé, com o dom da fé, melhor dizendo, na vida de alguém. Mas o bispo Charles era assim, ele tinha tanta fé que ele abria carro com chave de outra coisa que não tinha nada a ver, né? Eu lembro de situação que eles estavam na chácara e o carro não conseguia abrir, a chave quebrou, na verdade, não é porque não conseguia. A chave do carro quebrou e ainda ficou um pedacinho da chave lá e ele falou, me dá outra chave aí qualquer. E aí ele orou e pegou a chave ali, conseguiu tirar o pedacinho que ficou quebrado e conseguiu abrir ali o carro com a chave que não tinha nada a ver. Abrir e ligar, né? Em outra feita, a irmã estava abrindo um comércio, ela tinha recém alugado o lugar, estava começando a mobiliar e teve uma chuva muito forte e o forro, aqueles forros meio de gesso, ele amoleceu, ficou todo de pendurado e ela já mal tinha entrado no ponto, né? E ia ficar num prejuízo muito grande ali. Ela foi desesperada, foi lá, chamou ele para ele dar um apoio, né? Que ele estava ali perto, era próximo da igreja. E aí ela foi lá na igreja, encontrou ele e falou, não, vamos lá olhar. Entrou, orou lá, falou, Senhor, dá um jeito aqui, fez a oração dele, saiu com ela. Quando ela voltou, o forro estava completamente reposicionado ali no lugar. Então você começa a entender aí que a fé sobrenatural, ela tem poder para fazer, né, operar assim, coisas maravilhosas aos olhos humanos. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, fé salvadora, que está lá em Efésios. Se você tiver com Bíblia aí, deixa eu ver se eu consigo jogar a Bíblia na tela aqui. Se você tiver, você pode acompanhar, ó. Efésios 2, 8 a 9. A gente tem aí uma experiência, né, através desse texto, que diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o que Paulo escreve aí em Efésios? Que a fé, ela é um combustível, ela é o veículo, vamos dizer assim, para a nossa salvação. E ela é um dom de Deus, né? Então, o dom da fé, aqui é só para fazer uma diferenciação. Nós somos salvos mediante a fé. E aquela pequena medida, aquela pequena porção de fé que nós recebemos, ela já é suficiente para nos conduzir à salvação. Embora a Bíblia nos exorte a buscar aumentar, fazer crescer essa fé. Mas isso não retrata ainda o dom da fé, só para poder diferenciar. Romanos 10, 9 a 10, né, a gente também vai ver um outro texto aqui, para embasar o nosso estudo hoje, né? Está lá em Romanos 10, 9 e 10. Esses textos é sempre bom grifar, tá? Marcar na sua Bíblia quando possível. Na verdade, quando você vier para a FB, você já vem com a Bíbliazinha do lado, deixa ela ali no jeito. Romanos, né, 10, 9 e 10 diz assim, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, essa mesma fé que nos conduz à salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a fé é salvadora. Mas o que eu quero que você entenda? Que existem vários níveis aí, tipos de fé, que não é o dom da fé ainda, que a gente vai falar aqui, está falando já. Gálatas 5, 22 ao 23, ele também vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que eu também coloquei lá naquele desenho do candelabro, né? E uma vez que você tem o Espírito Santo, automaticamente você vai ter acesso aos dons e, através do Espírito Santo, também vai poder produzir fruto do Espírito. Bem? Tá dando para acompanhar aí, gente? Vocês estão muito quietinhos, não estão perguntando nada. Glória a Deus. Então, olha só. Gálatas 5, 22 a 23, ele vai dizer assim, ó. Vai falar sobre aquilo que eu falei, né? O fruto do Espírito, e vai falar os gomos desse fruto que vão surgir na vida de quem tem o Espírito Santo. Então, olha só. Paulo escreve assim a Gálatas.
Mas o fruto do Espírito, e ele diz, presta atenção aí se você estiver anotando, que na Bíblia, fruto, ele está no singular, tá? É um fruto, com gomos, né? Como eu costumo comparar. Então ele diz assim, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, gozo e alegria, tá? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Olha o fé aí, ó, a fé aí. Então a fé, além de ser um dom, existir o dom da fé, ela também é um fruto, é um gomo do fruto do Espírito. Mansidão, temperança, temperança. Então, olha só. Confira, então, contra essas coisas não há lei. Está um pouquinho ruim aqui o tamanho da minha fonte, tem que aumentar. Então, olha só. Aqui está dizendo que o fruto do Espírito, ele tem aí 9 gomos, né? E esses gominhos aí, esses frutos, no meio deles existe a fé também. Então, a fé, ela é um dom, vamos entender melhor esse dom já, e ela também é fruto, porque ela é fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, né, automaticamente vai gerar fé, e vai gerar obras também através da fé, porque a Bíblia vai ensinar aí, mais para frente, né, a gente vai entrar nesses assuntos, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa ter a fé, mas precisa ter a fé viva, com obras, né? Fazendo as obras de Deus, fazendo as obras do Espírito. E aí também diz aqui, ó, sobre a fé de uma maneira geral. Mais 2 textos, Marcos 11, 24. Então vamos aqui. Marcos 11, 24, para dar base, não ficar só no que eu falo, né? Onde diz assim, por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando e credes, né? Quer dizer, para crer tem que ter fé. Aqui, telazei, está uma versão a tradução está meio diferente. Vou pegar outra tradução. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Então, a gente recebe as bênçãos mediante a fé. É necessário ter fé. Né? Romanos 12, 3 vai falar sobre a porção de fé, a medida que eu já citei aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que tudo isso que está citando aqui não é o dom da fé. O que é o dom da fé? O dom da fé, ele é um dom de poder concedido pelo Espírito Santo, capaz de gerar, pela fé, coisas inimagináveis, né? Coisas sobrenaturais, coisas que ninguém conseguia fazer com uma dose pequena de fé, ou que também não conseguiria fazer sem a intervenção do poder de Deus. Então é o poder de Deus sendo manifestado para que algo aconteça. Pode ser sobre a natureza. Eu lembro de uma pastora, também conhecida, que ela teve uma experiência na praia, né? De orar e ordenar para o mar recuar, né? E ali, mediante a fé, lógico, esse dom. E o mar começou a recuou coisa de 6, 7 metros, se não me engano. Não lembro exato o número que ela fala. E aí, na sequência, no mesmo momento ali, ela orar, né, mediante a fé, com autoridade ali, e mandar o mar voltar para a posição e a água, né, começar de novo, chegar até perto de onde ela estava. Eu até lembro que ela cita uma passagem, que, se bem me recordo, está lá em Daniel 12, 27, que fala que os filhos, né, de Deus têm poder sobre a natureza, né, sobre as coisas naturais. Então você começa a entender, por exemplo, quando Jesus repreende os ventos e a tempestade. Não se trata só de autoridade, lógico que ele tinha autoridade para isso, mas se trata também do dom da fé, que Jesus usou, né, naquele momento ali, lá em Marcos 4, né, 35 em diante, quando eles estão fazendo aquela travessia. Então o dom da fé, ele é um dom capaz de operar, de produzir milagres, né, coisas assim que aos olhos humanos são milagres. E algumas pessoas têm esse dom, e foi entregue na medida completa, na medida total, e aquela pessoa ela já não tem mais que pelejar, batalhar pela fé como a gente tem aí, né, nessa caminhada. Ela recebe o dom completo, o dom da fé, e o poder de Deus se manifesta cada vez que ela ora, cada vez que ela pede, que ela intercede, né? Então esse é o primeiro dom de poder. O segundo dom de poder aí, nossa, como o tempo passa rápido. O segundo dom de poder é o dom da operação de milagres, né? Que também vai falar sobre milagres extraordinários, sobre coisas aí que são maravilhosas. Então vamos lá. Dom de operação de milagres. Intervenção divina no curso da natureza. Enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagres faz para os outros. Ó,
Então, mais uma vez, dentro do grupo aqui de dons de poder, a gente vai ter similaridade entre um e outro, porém aqui já cita a diferenciação, né? Então, operação de milagres, intervenção divina no curso da natureza. É quando milagre todo mundo tem facilidade para entender, né? Quando acontece algo assim que vai além da ciência, que vai além da medicina, que vai além da física, que vai além da química, que vai além da compreensão humana até, né? Porque é poder de Deus, é intervenção divina. E aí, para diferenciar do dom da fé, tem uma questão aqui que eu até deixo anotado já nesse slide, justamente para não esquecer de falar, que é muito importante, isso é chave, né? Enquanto o dom da fé, ele trata de receber o milagre, ou seja, quem tem o dom da fé, ela vai orar e ela vai receber o milagre, ou aquele milagre vai agir na vida dela, ou vai vir nas mãos dela para ela entregar para alguém. Já a operação de milagres é algo que é feito para o próximo, é algo que é feito para terceiros, né? Então, quando o Espírito Santo concede o dom da operação de milagres, em geral, né? Lógico que o Espírito Santo move do jeito que ele quer e ele pode fazer exceções, como a gente vai ver aí até na Bíblia, mas geralmente a operação de milagres é para gerar na vida de outra pessoa. Então, quando você tem esse dom de operar milagres, coisas sobrenaturais podem acontecer, mas geralmente para o outro, né? Deus pode fazer milagre na sua vida e faz, mas quem tem o dom da operação de milagres, ele é um instrumento de Deus voltado para alcançar outra pessoa ou outras pessoas, né? E o terceiro dom de poder, que é dom de cura, né? Dom de cura aí, cura sobrenatural de doenças, não é cura pela fé, tá? E a gente vai entender essa diferença também. É o único dom no plural. Por quê? Porque não existe um dom de cura, é um conjunto, né? São dons voltados para a cura, que vai desde quando são usados, né? Vai desde fazer membro crescer, como a gente vê aí na internet, está cheio de vídeos, a gente conhece algumas pessoas usadas aí, né, no dons de cura aí. Tivemos, quando estávamos ainda no prédio anterior ali, a gente teve até um pastor lá de São Paulo, muito usado nessa área, pessoas foram curadas, né? Então vai desde uma coisa simples, como uma dor diminuir, como a gente tem na nossa igreja, por exemplo, o testemunho do Caio, né, que o dedo dele tinha uma deficiência, e aí a missionária veio de Londrina, orou, o dedo dele normalizou, ele não conseguia tocar violão, hoje ele toca. Então, dons de cura aí são dons, é plural, porque vai desde uma coisa menor, que você possa imaginar, até expelir, fazer, né, orar e fazer alguém expelir um câncer, ou até mesmo regenerar algum órgão que havia sido deteriorado aí por enfermidade. Então, existe uma variedade aí, são dons de cura. Geralmente, quando os dons de cura acontecem, numa intensidade maior, ele vai gerar, né, aquele tipo de cura que confunde a medicina, deixa os médicos malucos, porque não entende como foi que aconteceu. Então, aquilo que a ciência não pode, aquilo que a medicina não consegue, o Espírito Santo tem todo o poder, né, de conceder dons aí para que essas coisas aconteçam, e até mesmo sobre doenças que antigamente, né, não tinha relatos de cura. Hoje a gente já tem encontrado aí na internet várias coisas. Se você procurar aí vídeos, né, de pessoas sendo curadas, tem de toda a enfermidade que você possa imaginar, seja ela física, mental, psicológica, em todas as áreas. Por quê? Porque existe variedade, são dons de cura, né? Então, a gente tem aí dons de poder. Deixa eu só ver aqui como está o nosso horário. A gente vai fazer como sempre, tá? No meu relógio aqui falta 10 minutos já, não sei como passa tão rápido. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar, daqui a pouco ele vai dar o alerta, né, de horário ali que ele derruba, mas tranquilo. A gente vai até onde der, eu vou pular mais um slide, que é o terceiro grupo. E se por acaso ele derrubar a gente aqui, no próximo encontro a gente continua de onde parou, também? Então vamos lá. Terceiro grupo, dons de profecia. Até aqui tá dando para entender, gente? Tá tudo bem? Glória a Deus. Então vamos lá. Dons da palavra. Esse também é muito importante. Amém. Então vamos lá. Dons da palavra, né? Dom de profecia. A gente tem mais dois aí para frente, mas o dom de profecia aqui, ele causa muita confusão. Por isso que tem um slide inteiro para ele, para a gente não confundir. Esse resuminho eu coloco assim, gente. Se tiver alguma dúvida pode falar. Mas eu coloco o resuminho assim justamente para tentar diferenciar algumas situações que causam confusão entre um dom e outro, tá? Lembrando que o Espírito Santo ele concede dons da maneira como ele quer,
Em geral, ele não dá todos os dons. Não sei, nunca ouvi falar de nenhum caso, nem na palavra e nem no natural, né? De pessoas que testemunharam. Nunca ouvi falar dele conceder todos os dons a pessoas, mas a gente tem que lembrar sempre que ele pode conceder determinado dom numa situação específica para poder salvar alguém, curar, dar um livramento, uma direção, né? Então, ainda que você não tenha necessariamente, por exemplo, o dom da fé, mas no momento que você precisar de uma fé maior, né, para algo que é propósito de Deus, ele pode sim emprestar, eu uso essa expressão, né? Emprestar aquele dom por um momento, por um instante, para que algo que Deus quer fazer ali se concretize. Então vamos lá. Vamos tentar terminar pelo menos esse slide. Então, o dom de profecia é uma fala sobrenatural em língua conhecida, ou seja, língua portuguesa, no nosso caso, né? Inglês, no caso do americano, e assim vai. Dá licença rapidinho. Deu uma enroscadinha. Então, olha só. Língua conhecida, não é língua dos anjos, não é línguas estranhas. É uma fala do jeito que eu estou falando aqui. O mais importante dos dons vocais, tá? Que está lá em 1 Coríntios 14. Daqui a pouco a gente lê lá, se der tempo, senão fica para a próxima. E tem diferentes níveis. Pode ser uma fala inspirada, um dom de profecia ou o ministério do profeta, né, de profetizar. E aí a gente precisa diferenciar profecia de palavra de conhecimento. Porque é isso que eu comecei dizendo, né? Sobre os dons de revelação. Muita gente confunde que revelação é tudo revelação, tanto faz, né? O profeta, ele revela, a profecia é revelação, quem profetiza está revelando. Não, a gente vai ver que não. A revelação, aqui a gente está falando de dons da palavra, por isso que eu divido em grupo para entender. Revelação está lá nos dons de revelação e está ligada a uma palavra de conhecimento, né? Como eu citei lá, e está dentro daquele grupo. Aqui a gente tem palavra de profecia, que fala de profetizar algo para que aconteça. A pessoa que tem o dom de profecia, ela fala e acontece. Então ela profetiza, né? Daqui 14 dias o Hudson vai estar de carro zero. Amém, Hudson? Recebe aí. E aí daqui 14 dias o Hudson está de carro zero. Receba. Amém, recebo. Amém. Né? Amém, Então, recebo. O dom de profecia está falando sobre profetizar para que algo aconteça. Depois a gente vai citar algumas passagens bíblicas sobre eles para poder pegar assim, né, o fundamento dentro da palavra. Então, olha só, 3 níveis aí de palavras de dom da profecia. Uma palavra inspirada por Deus, que é liberada, a pessoa não fala por si mesma, ela fala no Espírito. O Espírito direciona ela a profetizar aquilo, para entregar um algo, para profetizar, né, lançar palavras como sementes aí, das quais alguém vai colher. Dom de profecia, que é esse dom de profetizar, né, também está ligado ao ministério do profeta, no sentido dele falar e acontecer, não dele revelar. É outro grupo aqui. Outra família de dons. Como se manifesta? Numa inspiração momentânea. Então, momentaneamente, o Espírito Santo toma a pessoa ali na palavra, em espírito, e libera, né, na boca dela, na língua conhecida mesmo, libera a palavra sobre aquilo que está preparado para ela. Dentro do conhecimento, né, que a gente vai ler ali o texto também, não vou abrir aqui já. Não, acho que não vai dar tempo, mas se der a gente lê. Produz o quê? Produz edificação, exortação e consolo. Lembrando que todos os dons, eles não são para a gente se gabar, né? Não é para a pessoa, independente do dom que o Espírito Santo te dá, e por mais que você seja usada, os dons espirituais não são para nosso benefício próprio, nem para nossa glória. Os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo e para servir ao próximo, né? Em amor. Então, olha só, produz edificação. Então, toda vez que esse dom é usado, direcionado no Espírito da maneira como deve ser, ele vai produzir edificação na vida de alguém, edificando a fé dessa pessoa, né? Fazendo com que essa pessoa creia ainda mais que Deus sim tem poder para fazer, que Deus faz. Se de repente é uma pessoa que não é convertida ainda, o dom ele é uma ferramenta muito importante aí para conversão, para evangelismo, para conversão de almas, para que os incrédulos passem a crer no poder de Deus, né? Então, produz edificação na vida espiritual da pessoa, na fé dela e no seu relacionamento com Deus. Ela também produz exortação. Exortação é aquela bronquinha, é o cajado, né? Paulada na cabeça. Então, ela pode vir no sentido de exortação, de correção. Eu tenho aí um testemunho sobre isso, né?
no começo da caminhada aí, avisou aqui que falta 5 minutos. Então, olha só, eu tenho um testemunho, que também é testemunho, porque depois Deus deu vitória, né? Mas eu lembro de uma época que Deus usou um pastor, um profeta, que já esteve conosco na igreja também, e ele dizia assim, olha, Deus manda te dizer que virão três coisas negativas, vamos dizer assim, 3 coisas ruins vão acontecer. E aí, em coisa de uma semana, roubaram o meu carro, eu perdi o emprego e eu estava noivo, fiquei sem dinheiro nenhum para casar. Então, assim, mas veio como uma correção. Exortação tem esse sentido de corrigir, né? E aí você faz um alinhamento com Deus, vai lá, se conserta no que você precisa, volta, né, ao primeiro amor ali, em alinhamento às primeiras obras, sonda o seu coração, pede socorro para Deus, e aí Deus é bom, misericordioso, e aí Ele te exalta novamente, recuperei o carro, arrumei um outro emprego melhor e casei e estou casado. Glória a Deus. Amém? E também produz consolo. Então a palavra ela pode vir para trazer consolo para uma pessoa que tinha perdido tudo muitas vezes, ou estava em desolação aí, desanimada, estava aí triste, e aí às vezes vem uma palavra, é lançada uma profecia, olha, daqui você perdeu tudo, mas Deus vai te restituir daqui tanto tempo. Enfim, ela também produz consolo. Consolo. E para encerrar, devido ao tempo, né, que o nosso horário já está acabando, e tem que ficar esse gostinho de quero mais, tá, gente? A gente para, que ele derruba a gente, e aí fica esse gostinho de quero mais para continuar na semana que vem. Amanhã também tem o módulo 2 aí, né? A gente continua. E outro assunto, se vocês quiserem participar. Então vamos lá. Sim, né, Clemildo? Tamo junto. Como julgar a profecia? Então, tudo aquilo que é profetizado, ou até mesmo revelado através de uma palavra de conhecimento, né? A gente deve aí julgar, né? A gente vai ver alguns textos que falam sobre isso, que fala que a gente deve julgar a profecia. A gente deve não tomar aquilo como uma verdade absoluta, mas orar em cima, pedindo para Deus confirmar, testificar se é aquilo mesmo, né? E testar para ver se aquilo realmente veio de Deus. Então, né, sempre estar orando, pedindo discernimento espiritual, que Deus possa mostrar aí, né, se aquilo ali que está sendo profetizado ou revelado provém dele mesmo. Então vamos lá, como julgar a profecia? Primeiro, ela deve se cumprir, lógico. Então, se ela se cumpriu dentro de um prazo determinado, ou da forma como foi determinado, profetizado, então certamente foi da parte de Deus, né? Pela palavra, então toda profecia e revelação também, ela vai estar alinhada com a palavra de Deus. Ela nunca vai fugir, porque Deus ele não quebra os seus próprios, né, estatutos, aí, os seus próprios princípios. Deus ele é um Deus de princípios. Então, sempre vai estar condizente com a palavra. Foi profetizado ou revelado alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, e eu não vou ter tempo de citar aqui, mas vou falar uma rapidinha, né? Já aconteceu, por exemplo, de falso profeta em igreja que a gente está, não na nossa, graças a Deus, mas assim, em igreja que a gente estava assistindo culto, né? De profetizar uma separação, por exemplo, de um casamento. Ou até em outra situação, de profetizar para uma mulher casada que ela ia se casar em breve, né? Porque não viu a aliança, não prestou atenção, e ele foi lá e fez uma profecia falsa. Ou seja, profeta que profetiza divórcio não está de acordo com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus condena o divórcio. Não vai dar tempo de falar mais exemplo, mas a gente retoma esse assunto aí na próxima. Ainda a gente volta aqui nos dons da palavra. Então a gente deve julgar, né? A palavra de Deus, ela exorta, nós devemos julgar as profecias, primeiro vendo se vai se cumprir verdadeiramente, se está de acordo com a palavra, e julgar também com com outras profecias que de repente você já recebeu. Porque o Espírito Santo ele move muitas vezes, de tempo em tempo ele vai confirmando, né? De tempo em tempo ele vai reforçando aquilo que foi profetizado, a promessa, quando necessário, quando não se cumpre de imediato. Então ele vai, a gente vai julgar também, né? Através de outros profetas, de outras profecias. Glória a Deus. Amém. E aqui o nosso tempo.